Senhor presidente, senhora presidente, no caso, quero dar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Rural AM Parelhas, às pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Quero dar uma boa tarde também, mais uma vez, aqui aos alunos da Escola Estadual, da Escola Municipal Arnaldo Bezerra. Dar uma boa tarde às professoras. Professora Kênia, minha colega de trabalho, uma professora muito competente, muito dedicada. Parabéns. Professora Adriana, que também foi minha colega de trabalho, na Arnaldo Bezerra, uma professora também muito dedicada nos trabalhos. Sejam bem-vindos à casa. E, por coincidência, ouvintes, eu vou trazer um tema para a tribuna no dia de hoje, até um tema diferente, porque eu sou um vereador que gosto muito de falar de temas municipais. Sou muito municipalista e gosto de trabalhar de temas ligados ao nosso município. Mas eu não poderia falar hoje ou deixar de comentar sobre essa PEC 287 que terça-feira chegou no Congresso, que trata da reforma da Previdência. Nós sabemos que é preciso fazer ajustes, nós sabemos que nosso país encontra dificuldades, mas é um pacote de muita maldade, principalmente com as mulheres e os professores desse país. Primeiro, eu gostaria de fazer um breve comentário em relação a essa PEC, a PEC 287, aos ouvintes que estão nos escutando. Primeiro, o tempo mínimo de aposentadoria, 65 anos, para todos. Trabalhadora rural, aquela trabalhadora que está lá no campo, né? Professor, 65 anos. Mas se fosse 65 anos, era muito bom, porque para você se aposentar com 65 anos, você tem que começar a trabalhar com 16. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Isso para os homens com acima de 50 anos e as mulheres acima de 45 anos. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo do professor Frank, esse vereador que está aqui na tribuna. Eu comecei a trabalhar com 21 anos, com um professor com 21 anos, mais 49 anos, que é o tempo que eles estão colocando na PEC, para que o funcionário se aposente, 70 anos de idade, e olha que eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 21 anos. Então imagine, professora Kênia, um jovem que começou a trabalhar com 25 anos, um professor que começa a trabalhar com 25 anos, é um jovem, mais 49 anos, por que 49? Porque 49 é o tempo que eles estão colocando para que você se aposente integralmente. Então, mais 49, quem começou com 25 anos, vai para 74 anos. Então, é um absurdo o que essa PEC, se ela for aprovada, vai causar, principalmente com os professores. Não porque eu sou professor, porque alguém que está me escutando pode até estar colocando assim, não, mas ele está defendendo porque está defendendo a classe dele. Mas quem foi aluno, quem é aluno, sabe do que passa, do trabalho, do que é um professor em sala de aula. Vocês imaginem, gente, uma pessoa que começa a trabalhar hoje com 25 anos, com 74 anos dando aula, como é que vai ser isso? Como é que um professor com 70 anos, com 71, com 70, com 75, vai conseguir dar aula com a geração que a gente sabe que cada vez é mais moderna? Então é importante que a gente reflita isso, vereadora Romizélia. Eu espero que essa proposta ela seja modificada. E tem mais, o descumprimento da Constituição Federal. Lá no artigo 40 da Constituição Federal, eu vou até ler, ela fala em relação a nós que somos professores. O artigo 40 fala que o tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos para os professores que comprovem exclusivamente o tempo de serviço de sala de aula, para aqueles professores que passam a vida toda dando aula. Isso é o que é direito da nossa classe, dos professores, e a gente tem esse direito adquirido. Mas com essa PEC vai ser rasgada. Ela não vai adiantar. Então, eu acho que os nobres colegas vereadores aqui devemos, no mínimo, mandar um e-mail para nossos representantes, para a pessoa em que nós votamos, para que, pelo amor de Deus, pelo menos, nós sabemos que essa reforma ela vai acontecer, ninguém aqui é criança, mas pelo menos que amenize nessa questão
dos professores, assim também como um trabalhador rural, assim também como um PM e várias outras profissões. Então, é importante, eu ia até entrar com requerimento nessa casa hoje, vereador Messias, solicitando esse voto, pelo menos com algumas emendas, com alguns destaques. Mas a gente sabe que talvez não tenha muita influência, mas a gente pode pelo menos mandar um e-mail para os nossos representantes, pelo menos para que ele leia e ele saiba que você está preocupado com essa questão. E mais, nós vamos acompanhar esse processo e nós vamos divulgar aqui, principalmente, se não houver um destaque, se não houver uma emenda nessa questão dos professores, porque é um absurdo, vereador João. Um professor que começa com 25 anos, um jovem, praticamente uma criança, ter que se aposentar com 70 anos, uma classe que é psicólogo, é doutor, pai, mãe, e praticamente todo dia nós convivemos com 400 jovens que você entra em várias salas. Então, é de se pensar nisso. E como eu falei, eu vou falar e vou acompanhar os nossos representantes aqui do Rio Grande do Norte que vão votar a favor dessa PEC. E que votem, pelo menos façam algumas mudanças. Eu espero que o Congresso ele faça algumas mudanças, veja a questão do destaque, faça algumas emendas, né, porque nós sabemos que para algumas pessoas fica complicada essa questão da aposentadoria. Para todo mundo, mas para algumas classes em especial, você imagine uma senhora lá do campo, a senhora que está me escutando, né, que muitas vezes vai ter que trabalhar até 65 anos para se aposentar, né? Então, é difícil essa questão dessa PEC, e é importante que a população reflita isso. Ainda bem que hoje tem os meios de comunicação, porque a grande mídia, ela não fala, ela não está muito interessada nisso aí. Eu assisti o jornal hoje, falou de Shakira, falou de várias coisas, né? Quando fala do déficit da Previdência, que existe o déficit, realmente existe, mas não fala que a metade do déficit, por exemplo, a metade do déficit é para contribuição de empresas, né? Então, é importante, são 85 bilhões, eu até notei aqui, que são de benefícios concedidos a grandes empresas. Quando ele fala no déficit, fala no geral, e tenta passar para a população que a gente vai ter que pagar aquele pato. Então, ouvintes, eu estou fazendo esse discurso hoje, até um discurso fora da minha linha como eu falei, que eu gosto muito de falar da situação do município, mas eu não poderia passar em branco em relação a essa questão dessa PEC, né? E não vamos dizer, porque é isso, é aquilo, é porque o pai está passando dificuldade. Está passando dificuldade, sim, é verdade. Agora, que pelo menos essa PEC, ela seja válida para todos. Por exemplo, para as pessoas das Forças Armadas, por que não? Os políticos, né? O judiciário, seja se for fazer um remédio amargo, seja para todo mundo. O teto, por que não fazer um teto da aposentadoria? Tem senadores, tem várias pessoas aposentadas nesse país, que é um absurdo a aposentadoria. Além de receber o salário, recebe uma aposentadoria muito extrapolante. Então, por que não fazer isso? Por que não também ver essa questão desse teto para as aposentadorias? Então, eu li muito sobre essa PEC 241, a 55 que está no Senado. A gente até consegue entender, né? Eu não concordo em cortar gasto da saúde nem para a educação, o que a PEC 55 está querendo, mas a gente consegue até entender. Agora, peraí, vamos fazer como um amigo meu, vamos trabalhar direitinho. Essa PEC 287, fazer que um professor trabalhe 49 anos em sala de aula, não tem cabimento, gente. Isso é um absurdo. E está na hora da nossa população desligar mais as televisões e começar a ler. Porque se a gente ficar acompanhando a Rede Globo, nós vamos fazer aqueles protestos que nós fizemos domingo. Ir ao parque com o filhinho, com o cachorrinho, com a bandeirinha do Brasil. Aquele tipo de protesto é que eles querem que a gente faça aquilo. Então é importante que a gente analise isso. As nossas paradas, professora Kênia, precisa ser mais analisada. Não adianta a gente estar parando e ficar em casa. A gente tem que começar a levantar esse debate. E eu estou trazendo esse debate aqui para a gente fazer essa reflexão.
Então, aqui é o meu repúdio em relação a essa PEC. Eu entendo que vai ter que fazer ajuste. É preciso, mas é preciso cortar na carne de todos. Então, eu agradeço aí a minha colega e ilustríssima presidente, vereadora Zenilda, e mando um abraço para todos que estão nos ouvindo.